Olá, gente, tudo bem? Bom, como prometido, eu disse que iria fazer uns vídeos, umas séries, falando sobre as doutrinas espíritas e as religiões em que eu já fiz parte. Eu vou contar de forma decrescente as minhas experiências. Então vamos começar com a doutrina do Vale do Amanhecer. Pois bem, foi a minha última doutrina espírita em que eu participei, antes de me tornar uma pessoa cética. Foi uma experiência, assim, digamos, esquisita. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espírita, assim, é uma mistureba total, completa, Eles acreditam na reencarnação de milênios, que espíritos de várias tribos e falanges, e autarquias, e que nós somos descendentes e somos reencarnações desses grupos milenares, assim, digamos assim. Essa doutrina foi fundada também pela Tia Neiva, conhecido como Tia Neiva, O primeiro Vale do Amanhecer foi lá em Brasília. Eu vou deixar disponível aí para explicar direitinho, mais assim a fundo, algumas partes assim de um vídeo, que é até um documentário do History. Uma vez passou, eu até peguei no YouTube, vou colocar disponível aí. E como foi o meu processo de desacreditar nisso, em tudo que eu acreditei, porque eu era mestra, que se chamam os mestres, tem os mestres luas e os mestres sol, lá no Vale do Amanhecer. O sol, significa que são os doutrinadores, são os que doutrinam, os que incorporam, que são os mestres lua. No caso eu era mestre lua, eu era uma mestra de incorporação. Incorporava algumas entidades, misturam muito, tipo uma parte da Umbanda com o espiritismo de Allan Kardec. É uma mistura, sabe? É uma mistura completa, é uma coisa impressionante. Enfim, mas eu acreditei nisso um dia, pois é. Eles têm umas vestimentas, eles têm toda uma ornamentação, uma preparação, tem vários rituais, Para você se tornar um mestre, por exemplo, do Vale do Amanhecer, tem várias etapas, que você tem que passar, alguns rituais, coisas assim, bem esquisitas mesmo, gente. Tipo, eu para me tornar realmente uma mestra, do Vale do Amanhecer, eu tive que fazer um juramento, passar uma madrugada inteira fazendo rituais, são rituais assim esquisitíssimos. E confesso que eu tive experiências assim fora do normal, fora do comum, assim super, assim sobrenatural, digamos assim, sobrenatural, quando eu acreditava nessas coisas, Eu incorporava entidades e nesses rituais eu via mesmo coisas esquisitas acontecendo, sabe? Tipo umas luzinhas azuis, eu via um olho assim, brilhando, sabe? E olha que essa doutrina a gente não toma nada. Tem uma regra lá, os mestres do Vale do Amanhecer eles não podem beber. No máximo é permitido que o mestre ele seja fumante, pode fumar um cigarro, alguma coisa assim. Nenhum tipo de droga alucinógena. Vocês estão pensando que pode dar uma bolazinha na maconha? Então eu via coisas, e sei lá, acreditava muito nisso, Tudo eu pedia a eles, eu pedia proteção, Eu fazia parte de rituais, Tinha sempre aquela conduta, o mestre tinha que ter uma conduta, principalmente o mestre lua, Eu atendia pacientes, Tinha os pacientes que a gente chama de paciente, que vai no vale para passar por vários rituais de limpeza. E eu era uma mestra que incorporava pretos velhos, caboclos, uma mistura muito grande. Pois é, e qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi simplesmente que a nossa mente, ela autossugestiona muita coisa. Depois que eu fui assimilando isso, foi quando eu comecei a desacreditar. A nossa mente, gente, o cérebro da gente tem a capacidade de autossugestionar qualquer coisa que você imaginar. Há estudos sobre isso, um dia eu falo mais profundamente, eu li muito sobre isso, sobre a autossugestão. Então, tipo, o ambiente, ele sugestiona tudo, Principalmente quando você entra numa doutrina. Você entra numa doutrina e aprende, com as pessoas, com os mestres, lá vamos supor, essa doutrina, por exemplo. Então eu cheguei lá, primeiro fui preparada, fui procurar saber como é a doutrina, o que é que eles fazem, qual é o sentido dela e como se deve se portar e o que se acontece no meio desses rituais. Então eu fui sugestionada a acreditar nisso. Então se eu acredito que acontece isso, vejo outras pessoas fazendo incorporação, tendo incorporação de espíritos e por aí vai, eu vou me
me autossugestionar aquilo. Eu vou fazer aquilo, eu vou sentir realmente, né? Eu vou escutar dentro da minha mente, espíritos, sabe, tudo. A mente da gente é uma coisa assim impressionante. O homem ainda não tem a consciência do quanto que o nosso cérebro é capaz de fazer e alcançar, né? E ir muito mais além. Eu cheguei ao ponto de cair na real de que tudo isso era uma autossugestão. Vale lembrar uma coisa: quando eu era adolescente, por exemplo, eu comecei a ter visões realmente. E as pessoas da minha família sempre diziam pra mim que eu era médium. Eu ouvia coisas, eu ouvia conversas de pessoas na minha mente, eu via vultos, eu via espíritos. Já teve casos assim que é pra qualquer neguinho ficar de cabelo em pé. Eu ficava de cabelo em pé. E aí as pessoas sempre disseram: não, Carol, você tem que desenvolver essa sua mediunidade, você tem que ir para um centro espírita, você tem que desenvolver em algum lugar, você não pode ficar sem ir para lugar algum, porque assim, eu sempre tive religiões, assim, sempre fui católica, né, numa época, e depois eu fui para Umbanda, depois eu fui para o espiritismo segundo Allan Kardec, o kardecismo, e aí as pessoas sempre disseram que eu deveria desenvolver, aquela coisa toda, enfim. Nessa última agora, eu via tudo isso, eu continuei vendo isso, eu ouvia, né, as pessoas, os pacientes vinham se consultar comigo, no caso, não era eu, era uma preta velha que eu incorporava, né, que a gente chama, né, dos mentores, né, os meus mentores. Eu tinha um caboclo, né, que incorporava um caboclo X, e tinha uma preta velha, e aí eu incorporava e ajudava os pacientes iam, perguntavam sobre amor, dinheiro, sei lá, saúde, e a minha preta velha dava conselhos, falava as coisas e tudo mais. Aí tem pessoas que vão me perguntar assim, principalmente quem estiver vendo esse vídeo, fazer parte dessa doutrina, né, ou qualquer doutrina espírita, e perguntar: Carol, e não tinha casos, né, dos pacientes de você realmente acertar, né, aliás, o espírito acertar, né, as coisas da vida do paciente, de ter dado tudo certo o que o preto velho falou, e dele adivinhar alguma coisa? Claro, tinha casos que realmente é como se eu adivinhasse sobre essa vida da pessoa inteira. Eu falava a vida da pessoa inteira e dizia o que ela tinha que fazer. Mas o que acontece? É tudo questão de autossugestão mesmo. Enquanto a pessoa está falando a vida dela, ela está reclamando, todos os pontos, mesmo que ela não fale os detalhes, você consegue assimilar que aquela pessoa que está falando com você assimila tudo isso, entendeu? Já tem vários estudos sobre isso aí, já está sendo comprovado. Enfim, em breve, com certeza, isso vai ser desmistificado. Pois é, então a gente vai se autossugestionando com o que a pessoa está falando pra gente. Então não tem mistério nenhum. Quando eu descobri isso, né, eu me senti uma palhaça, praticamente. Né, porque eu ia para rituais, eu incorporava. Era uma palhaçada. Eu me senti uma palhaça depois que eu descobri que é uma coisa simples, né, digamos assim, né, que é tudo autossugestão da nossa mente. E qualquer tipo de coisa que você veja, vulto, né, porque às vezes a gente tem uma impressão de que ouviu alguma coisa, ou que viu algum vulto, né? Isso tudo é autossugestão, ou lembranças que ficam no nosso inconsciente, né? Tem coisas que ficam no nosso inconsciente e que de repente elas vêm tão forte, mas elas vêm no subconsciente ou inconsciente nosso, né? E a gente pensa que está ouvindo, que a gente está vendo. Na verdade, nada disso é verídico, né? Assim, é de fato coisas sobrenaturais, né? São supernaturais, são super humanos, e que as pessoas preferem acreditar numa coisa mística, né? Sobrenatural, para se apegar, né? Como sempre. Quando eu fui vendo, né, que tudo isso não passa de efeitos humanos mesmo, nossos. É simples assim, não tem mistério nenhum, né? Então essa coisa de reencarnação, de espiritismo, de espíritos e, sabe, espíritos milenares, principalmente dessa última doutrina que eu fiz parte, é uma viagem, é mais um desvario. Então que as pessoas precisam acordar, né, e ver que tudo isso somos nós mesmos que materializamos tudo isso. E aí, depois dessa doutrina, enfim, eu comecei a me interessar veredar por outros caminhos, ler outras coisas, e comecei a cair na real, né? Não foi fácil, como eu já disse em outro vídeo, foi complicado, porque o ser humano, uma pessoa ateia, né, que nasce ateia, por exemplo,
desde de criança, então tem pais ateus, e é mais tranquilo do que as pessoas que são criadas no cristianismo, né, ou com alguma doutrina espírita, e de repente deixar de acreditar. É mais complicado assim, eu acho, porque tipo, a gente cresce acreditando numa divindade, numa coisa que, por exemplo, vai te ajudar nos momentos difíceis, quando você estiver precisando, quando você estiver se sentindo só, né? E o ser humano, ele se sente muito só, apesar de ele ter pessoas ao redor dele, mas ele sempre se sente só. Então, é complicado isso para as pessoas desapegarem, cair na real. É complicadíssimo, né? A gente simplesmente cair na real de que não existe nenhuma divindade que pode ajudar a gente, que pode confortar, que pode segurar a gente aqui assim no colo e cuidar, sabe, realmente da gente. Então é complicado quando a gente vê que a gente tá só, sabe, que a gente vem aqui pro mundo para viver, para fazer nossa vida, curtir e morrer, né? E é muito complicado a gente ter essa frieza de pensamento, digamos assim, né? Essa conclusão realmente, se você parar para pensar, é fria, é seca, é cética. E é complicado, não é qualquer ser humano que consegue assimilar ou aceitar isso, não. E é isso, gente. No próximo vídeo, eu com certeza vou contar sobre as experiências que eu já tive também no kardecismo, que foram mais experiências no kardecismo e no candomblé do que no Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer eu passei 2 anos. Vão ficar os links aí que eu vou disponibilizar para vocês, se vocês tiverem curiosidade para entender sobre essa doutrina. Se é a primeira vez que está vendo o canal, se inscreve aqui em cima, pode comentar à vontade abaixo. Não se preocupem que eu vou liberar os comentários, tá certo? Comentários legais, né? Que é as trollagens eu corto na hora. Pois é. E não deixe de acessar também o meu blog, né, que é o carolzinha-pensatudo.blogspot.com. Tem o blog do Sexo é Tudo, que é carolbarrosmelo.blogspot.com, né, também. Eu já disse que eu estou devendo vídeo para o Sexo é Tudo, eu vou gravar, eu estou prometendo, mas eu vou gravar, não se preocupem não, que não é conversa não, beleza? Mas eu vou voltar a gravar. E é isso. Até o próximo vídeo e como sempre, tchau, tchau, beijo.